E será que chegou a hora então de Auren, código AURE3, Auren Energia subir? Bem, só neste mês já registramos aqui uma alta de 2,46%. Lembrando que é uma ação que ainda no ano, né, já caiu aí aproximadamente 9%, chegando até no seu mínimo aqui, né, se a gente pegar um período mais complicado na questão de cotação, chegando a uma queda de 15%. Fato é que aqui do mês de maio, após o anúncio da composição, né, junto com a AES Brasil e outros crescimentos também, já subiu aqui quase que 7%, né? E a gente até pode observar que a Auren não parou por aí, né? Ela está praticamente indo às compras com o carrinho cheio de dinheiro, através de crescimento orgânico e inorgânico, né? Falando aqui de M&As e aquisições, adquiriu também a Esfera Energia, né? A segunda maior comercializadora de energia do país, sobretudo o mercado livre de energia. A gente já falou um pouco sobre o mercado livre de energia, que é um mercado muito pujante, o mercado onde tem as melhores ofertas e hoje restrito apenas à média e alta tensão. Quando então tiver a possibilidade de média para baixa tensão, temos aí uma quantidade de entrantes de aproximadamente quase 100 milhões de usuários. Então isso vai abrir muitas portas, receitas, rendas e também lucro para empresas que estão nesse portfólio. E aqui a notícia falando sobre a Esfera Energia, caso você não conheça, é uma empresa que foi fundada em 2015, apesar de ter 80 colaboradores, atende aqui cerca de 570 grupos empresariais, com 1.600 contratos, tem aqui cerca de 142 unidades geradoras na sua carteira e em 2023 teve um faturamento por volta de 324 milhões. Pois é, uma empresa de 80 funcionários que fatura 324 milhões. Né? Até andei dando uma pesquisada aqui, é uma empresa até que bem avaliada, não só pelos funcionários, mas também pelas pessoas que trabalham lá, as pessoas que fazem negócio. Parece ser uma empresa assim bem futurista, né? Boas instalações. E até mesmo aqui no site eu pude perceber que parece até um pouco com o layout da própria Auren Energia, não parece? Olha. Então a gente consegue observar aqui um pouco do que a matéria já diz, trazendo até mesmo seus clientes, que ela tem contrato, grandes empresas, setor automotivo, Valeo, Ultragaz, Suzano, também algumas de setor alimentício, né? Outras do varejo, enfim, é uma empresa bem interessante aqui na questão de portfólio, né? Administração, venda de energia é bem interessante. Então a gente pode observar que de fato aqui, né, a Auren faz mais uma aquisição, né, visando aqui a sua composição de portfólio. Eu andei observando aqui um pouco mais aquela apresentação que ela fez da combinação com a AES Brasil, né? E aqui eu percebi uma coisa interessante, né? Muitos estão assim meio receosos com essa composição, porque você vai adicionar a AES Brasil, que é uma empresa que tem uma alavancagem alta, contra uma empresa que está com suas contas controladas, como por exemplo a Auren Energia, né? Mas aqui, quando a gente observa o histórico da Auren Energia, ela tem um processo bem interessante que vale a pena a gente considerar. É chamada de de-risking, ou seja, mitigação de risco e turnaround, ou seja, pegar aquelas empresas que estão um pouco assim em situações complicadas e consegue realmente levar ela para um rumo muito mais interessante, né? Então ela fez isso da CESP para CESP, obviamente, e aqui, caso você não se lembra, a Auren Energia, a antiga CESP, né? Companhias Energéticas do Estado de São Paulo, ela conseguiu fazer em 22% redução de gastos no primeiro ano, teve uma valorização de mais de 100% nas ações, redução de passivos, né, de cerca de 1,6 bilhão e um crescimento de 1,5 gigawatts só em projetos aqui greenfields, né? Então é interessante que ela é uma empresa que ela consegue realmente consertar, arrumar a casa. Será que ela vai conseguir fazer isso também com a ES Brasil? Bom, é provável que, diferentemente da CESP, né, seja até um case um pouco mais fácil para ela, haja visto que ela tem bastante conhecimento do mercado e com certeza ela não fez isso do dia para a noite.
Outra coisa também que conta muito a favor da Auren Energia, quando a gente fala de de-risking, é a questão da sua composição acionária. Eles têm nada mais, nada menos do que o Grupo Votorantim, um dos maiores grupos empresariais do Brasil, uma casa aqui, na verdade, um fundo de pensão canadense, CPP Investments, também muito bem conceituado e um pouco outro, né, de free float. A Auren ela opera no novo mercado, ou seja, o mais alto nível de transparência e integrado a alguns outros índices aqui bem interessantes. Outra coisa também, a AES Brasil de fato vem pagando poucos dividendos por conta do seu CAPEX e a Auren Energia tem aqui no seu CERN, no seu DNA, o pagamento de dividendos. Só nesses últimos 2 anos, 3,7 bi, o que a gente pode colocar, uma vez que ela tem 1 bilhão de ações, R$ 3,70 no total aí. Interessante isso também nos últimos 2 anos. Isso porque a gente está falando de uma ação que custa aí cerca de R$ 12, né? Então, nos últimos 12 anos, você pagou 11, R$ 12 numa ação e recebeu 3,70. De fato, foi um bom negócio. Outra coisa também que a gente pode observar é a questão da sua solidez e capacidade financeira, né? Até fala, a Auren já conta com todo o recurso financeiro necessário para a transação, ou seja, cerca aqui de 5,4 bilhões na questão de financiamento de contratos, a questão da sua posição de caixa, né? 4,6 bi e tem aqui uma escala de ordem de segurança, até classificação Fitch, de AAA, né? Uma nota extremamente alta quando fala aqui sobre a solidez da própria empresa, né? Então, de fato, aqui uma coisa que a gente tem bastante preocupação é como que vai ser esta combinação de Auren versus AES. A Auren ela tem muita experiência nessas conversões, ok? E aqui também sobre a própria esfera e energia, né? Uma coisa que tem me preocupado um pouco, e eu convido vocês a analisarem, é a questão do aluguel, né, das ações. Aqui eu estou utilizando o próprio Invest Site, né, eu gosto sempre de observar. Isso daqui nos traz alguns movimentos que a gente consegue antecipar quedas, possíveis quedas, né, e possíveis altas naquela ação que a gente está estudando ou querendo comprar. Então, quem diz isso não sou eu, é o próprio Barsi fala que um novo indicador do mercado é a questão de quantidade de ações alugadas. Quando o número de ações alugadas sobe, as ações, né, o preço cai, né, porque você tem muita venda descoberta. Quando os aluguéis caem, o preço sobe. E isso daqui a gente pode observar, só que no sentido oposto, aqui no gráfico da própria Auren. Se você perceber nesse último mês, uma queda no número de contratos alugados. E você vai ver que o que aconteceu aqui, olha, nesse último mês, se eu parar o mouse, né, pegar pelo menos os últimos 6 meses, você pode observar que na questão das cotações ela teve uma alta. Quando os aluguéis subiam, o preço caía. Agora que os aluguéis estão caindo, o preço está subindo, né? De fato, o nosso bom velhinho tem toda a razão. Então, uma coisa que eu convido vocês a ficar de olho é sempre aqui. E se você tem ações hoje da Auren, né, você também pode ganhar um pouco mais na renda passiva fazendo o seguinte, olha, veja que hoje as taxas de aluguel, ou seja, simplesmente para você deixar as suas ações lá alugadas, né, ativar lá a, a opção para aluguel de ações, né, colocar elas para alugar, você vai receber hoje por volta de 1,75% a mais aí, né, além da própria valorização e dos dividendos, você vai receber aí 1,75 vezes, perdão, por cento, 1,75%, né? Lembrando que a Auren nunca teve boas taxas de pagamento, né, de aluguel de ação, então não era muito comum ganhar fonte de lucros e rendas com aluguel de ações, mas agora ela passou a ser bem atrativa, né? Eu também convido você a pesquisar muitas outras ações que têm essa opção de aluguel com boas taxas de retorno. E se você quiser que eu fale um pouco mais sobre isso, sobre um segundo dividendo, né, você coloca aí no campo dos comentários, a gente pode debater um pouco, eu trago mais vídeos falando sobre. E uma vez que a gente está falando aqui sobre valuation, vamos nos concentrar aqui agora na análise da Auri, no nosso painel inteligente. Uma novidade, já estamos aí na versão 4.0. E conforme a versão vai se atualizando, melhorando, você não precisa pagar nada mais por isso, tá, pessoal? Ele já atualiza aí automaticamente na sua tela, tá? Então, para aqueles que querem ter acesso a esse painel, onde eu tenho filtros inteligentes, indicações de ações baratas e caras, de acordo com Benjamin Graham e Joe Greenblatt, vou deixar o link para vocês tanto na descrição quanto também nos comentários.
Então vamos lá, eu vou pesquisar aqui a nossa querida Auren, então sempre com letra maiúscula, Aure 3, vou pesquisar e olha só que interessante. Para Greenblatt, a ação está cara, né? Por que está cara a Auren? Está cara porque o seu ROI hoje é negativo, né? Então aqui, num ranqueamento, tanto o ranqueamento de ROIC versus Earning Yield, mas também o ROI pelo PL, né? Aqui no caso de Greenblatt está cara. E no caso de Graham, não tem como ele fazer a conta, né? Por quê? Porque o PL está negativo, né? Então aqui a gente sabe que esse PL negativo é em virtude de uma condição contábil que a Auren teve recentemente, então aqui não tem nem como fazer preço justo de Graham. Não tem problema, mas se você quiser encontrar outras ações boas e baratas para Greenblatt e para Graham, é só você limpar o filtro, vem aqui e coloca somente as baratas de Graham, somente as baratas de Greenblatt, e aqui para facilitar, para não pegar aqueles micos da bolsa, você pode vir aqui no filtro de liquidez, colocar pelo menos que negocia nos últimos 2 meses, R$ 100.000, dá um Enter, olha lá, ele já vai diminuir aqui para cerca de, vamos ver aqui, cerca de 52 ações. E se você quiser melhorar ainda mais, coloque que pague pelo menos 6% de dividendo. Veja como aqui de fato é um painel inteligente. E agora que sobrou, vamos ver 32 ações que vocês podem estudar. São ações que podem até te surpreender, né? Algumas bem interessantes. Não só da parte de energia, transmissão, geração, mas também tem aqui ações de empresas de fabricantes de máquinas, celulose, mineração, holds, enfim. É um painel bem interessante que ele atualiza diariamente, então são dados bem precisos aí, tá bom? Vou deixar para vocês o link na descrição e também nos comentários. Ah, pessoal, e se você gostou aqui do vídeo, não esquece também de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e também compartilhar esse conteúdo. Muito obrigado, até mais.